Muito boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso último webinar da NSF do ciclo para Brasil e América Latina. Tá? Saudamos todos que estão acompanhando e já estão na nossa plataforma, tá? E agradecemos ao grande número de inscrições que temos nesse webinar. Então, vamos lá. Este ano é um ano muito importante para a NSF, né? Que somos uma jovem senhora, comemoramos 75 anos, tá? A NSF ela foi fundada em 1944. Nosso maior objetivo, a missão da NSF é sempre proteger a saúde pública, tá? Hoje estamos em 175 países. Então, atendemos o mundo inteiro, tá? Com mais de 70 acreditações. E aqui gostaríamos de agradecer ao nosso querido Vinícius, né? O nosso lindo instrutor, forte, másculo aqui. Que o Vinícius, ele é o nosso coordenador de treinamento aqui da NSF, tá? Ele é o treinador líder em controles preventivos e especialista na Lei FISMA. Então, Vinícius, muito obrigada, tá? Por participar desse nosso e compartilhar sua experiência nesse último webinar. Boa tarde, Nathalie. Muito obrigado pela apresentação do forte, lindo, másculo, né? Então, eu agradeço também a todos os participantes que estão dispondo aí do seu tempo, né, de estar com a gente nessa tarde de quase sexta-feira, né? Ainda estamos na quarta, mas já é uma quase sexta-feira. Então está todo mundo já em ritmo de Natal e Ano Novo. Então a gente agradece a todos os participantes, tá? A gente vai, antes de começar o nosso treinamento, nosso webinar, né, nosso seminário aí, eu gostaria de entender um pouco o perfil dos participantes, tá? Eu estou vendo aqui que tem bastante gente que a gente já teve contato, né, que alguns de nossos clientes, né, estão presentes, que já estão mandando muito bem aí no atendimento à Lei FISMA, né? Eu estou vendo também algumas outras pessoas aí que já tiveram um pouquinho de contato com a Lei FISMA. Então, eu queria entender de todos os participantes, né, se vocês ainda possuem dúvidas sobre a Lei FISMA, tá? Então, eu vou mudar aqui o slide, vou fazer uma perguntinha, e daí vocês podem responder na própria tela do computador de vocês, tá? Então, vocês têm dúvidas sobre FISMA, não tem? Está todo mundo expert aí? Como que vocês estão? Vamos ver, então, o pessoal tá... Eu estou ficando até com medo dessas respostas aí, né? Se todo mundo responder que sim, vamos ver aí como que tá. Então, aí o número está mexendo. Vamos guardar alguns minutinhos. Bom, vamos lá. Interessante esse número, hein? Vamos lá, então, mais da metade, quer dizer, quase 100% das pessoas ainda tem dúvida sobre a Lei FISMA. E olha que não é algo tão recente assim, não é um tema muito novo, né? Que a gente sabe que já tem algum tempo aí, né? Que já se fala da Lei FISMA, e mesmo assim a gente vê que ainda existem algumas dúvidas, né? Bom, então vamos começar aí um pouco com o nosso webinar, né? Então, qual que é o principal objetivo desse webinar, tá? Ele não vai explicar exatamente, ele não vai demonstrar exatamente como conduzir uma análise de perigo para estabelecer os controles preventivos, tá? Ele na verdade é uma revisão, tá, das principais perguntas que em diferentes cenários a gente escuta.
Tá? Então, é um webinar que foi desenvolvido justamente para tentar sanar essas dúvidas. Então, ele vai falar, lógico, a gente vai passar até aqui um pouquinho sobre os elementos básicos do FISMA, que são os requisitos dos controles preventivos, o programa de fornecedores, né, de verificação de fornecedores estrangeiros, vai falar um pouquinho agora das auditorias e certificações, né, da certificação de terceira parte, da auditoria de fornecedores. Então, a gente vai revisar esses principais pontos em formas de pergunta. Bom, o que é aí a nossa agenda aí? Então, a gente faz essa revisão geral do FISMA, fala um pouquinho aí dos controles preventivos, o programa em si, né, de aprovação de fornecedores, a atividade de verificação dos fornecedores, a certificação de terceira parte. Também vamos falar um pouquinho ali do programa do importador voluntário qualificado, né, que é o VQIP, e também um pouco da certificação da INSF como certificação nessa lei, tá? Uma certificação de terceira parte. Bom, então recordando aí, gente, só um minutinho. A lei FISMA, né, então, ela já tem, como eu falei, quase 8 anos, né, dentro do cenário aí, né, de segurança dos alimentos, desse cenário aí de importação de ingredientes e produtos para os Estados Unidos. E o que ela fala, né? Ela estabelece, tá, requisitos fundamentais para todos aqueles que produzem ou processam alimentos para consumo que será comercializado nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que, tendo em vista o grande número de enfermidades que se tem nos Estados Unidos ou também em outros lugares, essa lei ela tem o objetivo principal de definir a responsabilidade da produção de alimento seguro. Né? Então, não é só a responsabilidade do governo em si, né? E sim, ou sei lá, de todos os responsáveis pela parte regulatória, mas também de todos os fornecedores que vão importar alimento que vão ser produzidos, comercializados nos Estados Unidos. Bom, é uma lei um pouco diferente, né? Então a gente sabe que é uma lei que não se aplica somente aos fabricantes dos Estados Unidos, mas também àqueles que comercializam dentro do Estado americano, então dentro do território americano. Então, isso é algo que a gente sabe que não é muito comum, né? Uma palavrinha até, né, que até está ali, né, tá até grifada, né, ali no proativa, né? Então, o objetivo principal dessa lei é responsabilidade proativa no controle dos riscos dos alimentos que vão entrar nos Estados Unidos. Então, durante o webinar, a gente vai falar muito dessa questão de proatividade, tá? Bom, o que mais? Aqui a gente também tem a questão do programa de verificação estrangeiro, que é uma parte de verificação dos fornecedores que começarão a comercializar, né, alimentos, ingredientes nos Estados Unidos, a fim do quê? De verificar se toda essa lei está sendo cumprida. A maioria dos regulamentos, gente, já estão em vigência, tá? Então, existe algumas exceções, que é algo que a gente tem que ficar um pouco atento, que são para os produtos agrícolas, que há alguns requisitos onde ainda não estão totalmente adequados, tá? Então, essa questão do produto agrícola, a gente sabe que ainda tem alguns requisitos que não está vigente ainda, mas a maioria deles, todos já estão vigentes. Então, quando essa lei foi firmada, né, em 2011, em janeiro de 2011, foi estabelecido prazos, né, para o cumprimento dessa lei. Então, ao decorrer desses 8 anos, o prazo foi se esgotando para algumas empresas e até agora a maioria delas já tem o prazo final já foi estabelecido aí. Bom, então o que é
FESMA, né? Acho que é a primeira perguntinha aí que a gente tem que ficar no mesmo, tem que ficar todos alinhados, né? Para entender, gente, o contexto geral da Lei FESMA, que foi publicada, né, em 2011, ela contém assuntos mais específicos, tá? Que foram divididos em diferentes regulamentos que iam tratar particularmente cada categoria. Tá? Então, o que isso, né, significa? São 7 regulamentos que foram derivados dessa lei. Então, nós temos lá 2 regulamentos que tratam, né, do controle preventivo, que é onde um vai abordar o controle preventivo para alimentação animal, tá? E o outro que vai abordar o controle preventivo para alimento de consumo humano. O terceiro regulamento, gente, são aqueles para alimentos que são consumidos frescos, ou seja, frutas, vegetais, hortaliças. Então, esse é um regulamento específico para alimentos de consumo fresco, tá? Um quarto regulamento, né, que está aí sobre essa lei aí, né, é aquele que é focado nas alterações intencionais. Ou seja, as empresas que já são certificadas numa norma de FSI já têm um pouco mais de contato com com esse tema, né, que seria o Food Defense aí, né. Então, são as empresas que têm processo de fabricação, onde elas vão estabelecer medidas de proteção contra a contaminação intencional. Então, esse é um quarto regulamento debaixo da lei. O quinto regulamento, ele é um regulamento bem interessante, tá? Ele vai falar sobre o transporte higiênico. O que está coberto nesse regulamento, né? Ele fala sobre as empresas de logística. Eu não estou falando daquelas que a gente trabalha, né, dentro da nossa empresa, onde a gente vai lidar com aquele programa de gestão de terceiros ou de prestadores de serviço. Eu estou falando especificamente das empresas que fazem logística e que o negócio é o transporte. Então, isso é bom a gente ter bem claro, porque às vezes a gente tem algumas perguntinhas aí. Eu tenho que cobrar o meu transportador? Então, não, a gente tem lá cuidar dele como prestador de serviço e aquelas específicas que trabalham só com transporte têm que atender o regulamento do FISMA. O sétimo regulamento, ele é um regulamento da certificação de terceira parte. Então, esse regulamento ele vai descrever todos os requisitos que o organismo certificador deve cumprir para trabalhar no serviço de verificação das empresas. Então, ele é como se fosse os requisitos que nós, organismos certificadores, temos que cumprir para poder certificar uma empresa. Aqui a gente só, também voltando aqui, né, a gente fala aqui também que o FESMA é importante porque a gente tem que estabelecer a identificação dos perigos, os controles, a verificação e os registros para esses perigos levantados, né. Então aqui também ele realça a questão do proativa, né. Então é de responsabilidade da empresa ter essa gestão proativa dos riscos e segurança dos alimentos. Então não é o FDA que está cobrando, então ele pede que você haja proativamente. O FDA ele é responsável pelo monitoramento e cumprimento dessa lei. Então, a gente vai ver mais perguntinhas aí para frente, que o pessoal até se assusta quando a gente falar um pouco das inspeções do FDA. Então, ele é responsável por esse monitoramento. Então, a gente sabe também que o FESMA, né, ele tem alguns países que também aceitam, que reconhecem esse regulamento. E também essa questão da terceira parte aí, da certificação de terceira parte. Quais são, gente, os principais, né, elementos aí do FISMA, né? Então, estabelecimento dos controles preventivos, lembrando aí, né, então a gente já tem essa abordagem, né, de baseado em risco, né, esse pensamento baseado em risco para as normas, né, reconhecidas pelo GFSI, e o controle preventivo, ele também
ele se baseia também no pensamento em risco, né? Então, tanto lá para alimentos de consumo humano, quanto para os alimentos de consumo animal. Um dos elementos é o do regulamento para produtos frescos aí, né, que comentei, de hortaliças, frutas, o de transporte higiênico, o do programa de verificação de fornecedores estrangeiros, que a gente tem visto bastante, né, agora nas redes sociais, postarem sobre essa verificação, a questão da avaliação, da aprovação do monitoramento de fornecedor, os requisitos modificados para instalação regulados em outras seções. Então, a gente vai ver que existem alguns requisitos que você teria que atender parcialmente, tá? Então, um caso aí, a gente vai até citar mais para frente, é o do suplemento dietético. Então, ele é um requisito modificado. A certificação FDA por organismo acreditado de terceira parte. Então, como que o FDA está conduzindo essa certificação, né? São todas as certificadoras que podem fazer esse tipo de certificação? Não. São aquelas que foram acreditadas pelo FDA. E o Programa Voluntário de Importadores Qualificados, o VQP, né, que é para a entrada do produto um pouco mais rápida aí no país. Que dentro deste protocolo, né, a gente vai conseguir se estender muito, existem uma série de requisitos que o importador tem que cumprir. Então, né, uma pergunta que inclusive minha amiga Nathalie faz para mim todos os dias. Brincadeira. O que são os controles preventivos, né? O que é que define os controles preventivos? Bom, um controle preventivo nada mais é que uma medida de controle posterior, né? Então, a gente vai definir o controle preventivo após uma condução de uma análise de perigos. Ou seja, a gente vai fazer uma análise de perigos para definir os controles preventivos. Eu posso usar a análise de perigo que a minha empresa vizinha aqui da minha faz, que é um processo bem parecido? Não. Né? Então, a gente sabe que o controle preventivo, ele é fundamental e ele tem que ser estabelecido mediante uma análise de perigo de acordo com a sua produção e seu processo. Então, é algo específico, né? O controle preventivo, ele é uma etapa, entrada do processo, identificada como perigo à segurança dos alimentos. Então, ele foi identificado na sua análise que aquele momento, ele precisa do controle preventivo. Em teoria, né, qualquer PCC identificado no seu processo, ou seja, você já trabalha com sua ferramenta de APPCC, e se você já identificou um ponto crítico de controle, em teoria, qualquer PCC você deveria converter para controle preventivo na visão do FISMA. Tá? Isso é o que o FISMA fala. Mas a gente vai ver que, na prática, o PCC ele vai acabar sendo controlado da mesma forma que o controle preventivo. Você não vai ter que mudar nada no seu processo para você para atender a lei, tá? Então, na verdade, assim, ele fala que você tem que alterar para o controle preventivo, porque até o controle preventivo você vai ter que definir de acordo com o seu resultado da análise de perigo. Então, de acordo com a visão do FISMA, sim, né? Você teria que alterar esse PCC que tinha sido identificado. Outra coisa que é interessante a gente falar, os controles preventivos, né? Eles são 4 controles e mais o seu programa de recall e de retirada de produtos do mercado. Tá? Então, quais que são, né, esses controles que a gente tem que tomar, que a gente tem que cuidar, né, na hora de conduzir essa análise de perigo? Então, eles são 4 controles que já são estabelecidos, que são os controles preventivos de processo, onde daí você vai englobar os pontos críticos de controles que você identificou no seu processo. Os outros 3, eles são até mais associados
aos programas de pré-requisitos. Tá? Então, eles são aqueles controles preventivos de saneamento, é o controle preventivo de saneamento, controle preventivo de alérgeno e o controle preventivo da sua cadeia de abastecimento, da sua cadeia de fornecimento. Então, um programa de pré-requisito no HCP, ele poderia ser apropriado como um controle preventivo. O que a gente mais vê, né, no mercado, né, desse mercado aí de segurança dos alimentos? A gente vê que a maior parte do recall, né, de recall que a gente tem no mundo, no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos, que é algo já comum, né, da gente visualizar, a gente vê que a maior parte está associada a falha de programas de pré-requisitos, ou seja, a falha de controle preventivo. Então, a gente sabe que eles estão muito associados, né, a isso. Deixa eu mudar aqui. Uma outra pergunta que é muito comum, né, e que ainda as pessoas têm dúvida, né, que se refere a essa parte de auditoria regulatória. A auditoria FISMA é mais uma revisão documental ou eles também inspecionam as áreas de processo? O que vocês acham? O que vocês pensam, né? Bom, alguém aqui já passou por auditoria de certificação e o auditor só ficou olhando o documento? Olhando aquele chumaço de documento no qual você não consegue ter uma ideia, não consegue ter evidência se tudo aquilo que você descreveu no seu procedimento está implementado e está sendo conduzido da forma que você estabeleceu. Então, gente, é a mesma coisa, é bem semelhante, na verdade, do que uma auditoria de um GFSI, uma auditoria de segunda parte, uma auditoria de cliente. Então, a gente sabe que as auditorias do FISMA, elas então possuem tanto a parte de revisão documental, que vão ser aí os procedimentos, os registros, como também a parte na empresa em si, né, a parte in loco, que é onde ele vai verificar se o que você descreveu está sendo colocado em prática, né? E se ações também que você tinha definido estão sendo cumpridas. Isso até, né, pode ser, a gente vai até citar aí, né, mais para frente bastante, mas isso pode ser até por um representante de organismo certificador. Ele não necessariamente ele é só pelo inspetor do FDA, né? Então, vai incluir entrevista pessoal com funcionário, ele vai verificar as condições higiênicas das instalações, os monitoramentos, as atividades de saneamento, pode ter uma potencial amostragem do produto, né, fornecido. O processo é semelhante ao de auditor que realiza uma revisão documental do GFSA, então não vai ter muito problema para quem já está acostumado. Ele é bem focado na coleta de evidências, como outras, né, auditorias também. Então, evidências de conformidade, ele procura conformidade e não conformidade, né? Então, é uma abordagem sistêmica mesmo, né? Ele foca mesmo nos problemas sistemáticos e não naquelas coisas pontuais. Então, a função mesmo dessa auditoria não é aquilo que está acontecendo naquele momento que foi algo pontual, e sim no sistema como um todo. Uma outra pergunta. Quantos auditores, igual a Nathalie, do FDA, visitarão durante uma auditoria do FISMA, né? Bom, isso é muito
né, é muito empírico, né, não é uma certeza, não é uma ciência exata, né. Então, o que normalmente a gente tem visto aí? Mais de uma pessoa, e quando eu falo a gente tem visto, igual eu comentei, a gente pegou dados de vários lugares, não necessariamente só do Brasil. Tá? Então, a gente vê que está vindo não está vindo somente um inspetor, tá? Até porque eles estão usando dessas auditorias para capacitar e qualificar as pessoas que vão realizar essas auditorias posteriormente. Então, a gente sabe aí que o FDA tem mandado um grupo de pessoas, tem mandado às vezes um ou dois, enfim. Então, isso pode variar, lógico, de cenários para cenários, mas a gente sabe que eles têm mandado mais pessoas para conduzir essas auditorias. E engraçado, porque como é algo ainda que é algo que não é tão novo, mas que as pessoas não se preocupam tanto, a gente recebe muitos clientes desesperados que vão receber auditorias e não sabem o que fazer, né? Então, existe vários casos como esse, né? Agora, uma outra pergunta, né? Os SUABs, né? Referente a SUAB, gente, para detecção de patógeno. Então, eu ouvi dizer, né, que durante as auditorias do FISMA, os SUABs são coletados para detecção de patógenos, entre 200 a 500 SUABs. Isso se aplica a instalações de padaria? Então, aqui foi um caso bem específico, né? Então, isso sim, né? Então, ele pode ser conduzido, essas análises, essas amostragens podem ser conduzidas. E qual que é a finalidade disso, né? É mais um estudo de investigação ou para você explorar mais, né, sobre esse tema. É para realmente identificar a fonte, tipo de distribuição da contaminação microbiana ou até mesmo uma condição alergênica, né, uma contaminação alergênica. Aí também pode ser para validação, verificação do programa de segurança dos alimentos, ou para procurar um contaminante suspeito de causar uma DTA, né? Então, a gente sabe que se aplica aí, né? Então, realmente o objetivo disso é uma investigação de algo que você estabeleceu aí no seu procedimento. Então, basicamente, é isso. Agora, a outra pergunta aqui, ele fala das aprovações das instalações a nível doméstico, né? E a nível fornecedores estrangeiros. Então, esses regulamentos, para quem não tem tanto contato, C21, CFR, CH1, parte 117, eles ficam disponíveis no site do FDA, então todo mundo pode ter acesso a esses regulamentos. E eles diferenciam, né? Então, tanto para os fornecedores os fornecedores domésticos, que vão ser gerenciados por meio dos programas de fornecedores, e fornecedores estrangeiros, que vão ser gerenciados através do programa de verificação de fornecedores estrangeiros. Então, se você tiver mais interesse, se você precisar de mais informações sobre qualquer um dos itens, você pode procurar nesses requisitos aqui que estão descritos. O que a gente tem que salientar é que ambos vão incluir a avaliação de risco do seu fornecedor ou do seu ingrediente, né? E vão verificar todos os controles de perigos que estão associados a esse alimento. Então ambos vão ter a mesma abordagem aí de avaliação de risco, né? Deve haver uma garantia também de equivalência do FDA para a segurança dos alimentos importados, tá? Como que o FDA garante a conformidade, né, com essa equivalência? Então, essa é uma outra pergunta aí.
Bom, os importadores, né, eles têm que gerenciar seus programas de verificação de fornecedores estrangeiros, então fica aí a responsabilidade do importador gerenciar esses fornecedores estrangeiros. Como que ele consegue, né, verificar essa conformidade, né, esse atendimento, né, esse regulamento? Através das avaliações de desempenho do fornecedor. Então, a gente sabe que a gente tem que ter registro da avaliação de desempenho desse fornecedor, como você aprovou esse fornecedor, a determinação de risco, onde os riscos, né, vão ser controlados, as medidas de controles do fornecedor em questão ali, né, que está sendo verificado. Os fornecedores também devem cumprir os regulamentos do FDA aplicáveis ao produto. O importador deve manter os registros de avaliação e monitoramento. Então, tem que realmente cumprir com a responsabilidade de conhecer, controlar e verificar. Não é muito diferente do que a gente faz com nossos fornecedores dentro da nossa empresa, né? Só também vale ressaltar, nesse caso aqui, que ele deve ser embasado na lei. Então, se a gente está verificando o nosso fornecedor, ele tem que ser verificado de acordo, esse fornecedor estrangeiro, de acordo com a lei. Controlar o risco, né? Então, dizer onde que está sendo controlado. Sempre é importante, e eu acho que quando a gente trata de fornecedor, a gente sempre tem que trabalhar em parceria com o seu fornecedor. E aqui é o mesmo caso. Então, os fornecedores estrangeiros, para cumprir essa lei, ele tem que estar em parceria com o seu importador, né? Não adianta ele trabalhar sozinho que não vai adiantar. Se não for mútuo o trabalho, isso não vai funcionar. Então, é aí que a gente sempre fala da questão da proatividade mesmo. E quem precisa, né, gente? E quem que precisa cumprir com esse FSVP aí, né? Com esse programa de fornecedores estrangeiros? Bom, primeiro, se você importa qualquer tipo de matéria-prima, ingredientes, que vai ser processado nos Estados Unidos, você tem que cumprir. Ressalvas para, se você ou seu fornecedor são muito pequenos ou pequenos, aí a gente nem pode considerar aqueles de produtos frescos, tá? Então, são aqueles de processamento de ingredientes e matérias-primas ou de alimentos que não são produtores de produtos frescos. Esses, eles têm aí uma ressalva que não precisa. Não se você importar aquele produto de commodity, né? Ou produtos embalados com esquema reconhecido dos Estados Unidos, que aí até a gente dá o exemplo do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia. Para esses, você não precisa cumprir. Se você importar suco, esse tem uma parte específica para suco, então esse você também não cumpre com a parte do FISMA, mas lembre, pessoal que exporta suco, ele já tem um regulamento específico que descreve todos os requisitos de exportação para os Estados Unidos, que é a mesma coisa para frutos do mar, que tem uma outra parte aí, 1, 2, 3, e também se você importar álcool ou ingredientes usados apenas para bebidas alcoólicas, que também não é obrigado a cumprir com essa lei. Tá? Então, esses são alguns dos casos. E também nossos amigos, né, que vão... Eu falei, acho que exportar, né? Na verdade, a gente está falando aí de importar carne, ave ou ovo, né? Que daí ele tem outra agência regulatória, né, que ele vai estar regulando todas as atividades aí de importação, né, que é o USDA e não o FDA. Então, esse é bem interessante, bastante gente pergunta sobre isso.
O outro, né, uma outra perguntinha aí sobre o SSVP, né, que é essa parte aí de verificação de fornecedores estrangeiros, né, esse programa, ele fala dos requisitos que são de responsabilidade do importador. Então, o que nesse caso, né, o importador tem que fazer? Ele tem que aprovar, então ele vai estabelecer os requisitos de aprovação do seu fornecedor, ele vai falar aí das análises, ele vai cobrar, né, essas análises de perigos dos alimentos importados, ele vai conduzir essa avaliação de desempenho dos fornecedores potenciais, assim como os riscos que esses fornecedores vão trazer nos alimentos, né, que serão importados. Ele vai conduzir essa atividade de verificação apropriada, ou seja, ele vai lá, ele vai solicitar essa auditoria no local, essa amostragem, análise, essa revisão dos registros, ou até mesmo a auditoria de certificação, né, regulatória pela parte da NSF, né, que é uma solução para atender a esses requisitos estabelecidos para fornecedores estrangeiros. Então, ele tem aí essa responsabilidade. No caso aqui, caso isso fica a critério do importador estabelecer, né, esses requisitos aí. E quais são, né, passar aqui, quais são os sistemas, né, de segurança dos alimentos reconhecidos? Bom, quais são os pontos aí a serem abordados para cumprir com o FISMA, né, ao comprar ingredientes e produtos do Brasil? Se os produtos forem processados nos Estados Unidos, o importador ele deve ter um programa de verificação de fornecedor estrangeiro para avaliar todos os perigos que esse fornecedor pode trazer e garantir que o controle, né, estabelecido por esse fornecedor está sendo executado de forma adequada. Então, esse é um ponto. E se for produto acabado, né, embalado, que já está pronto para consumo, que não vai ser processado nos Estados Unidos, né? O importador, então, nesse caso, ele deve também ter um programa de verificação de fornecedores estrangeiros para avaliar os perigos e garantir que o controle desse fornecedor está sendo adequado. E também o seu controle, né, o controle desse fornecedor. E como que está pronto para uma auditoria do FDA, né? Ou FDA aí, né, por uma verificação aí desse programa de fornecedores estrangeiros. Primeiro ponto, revisão dos perigos para a segurança dos alimentos. Então, como a gente está falando de uma condução aí, de uma análise de perigo, esse é o primeiro ponto para você atender uma auditoria do FDA. A avaliação do seu programa de fornecedores. Será que esse programa está em cumprimento? Ele está sendo cumprido? Ele está atendendo os requisitos estabelecidos? Esse é um outro ponto. Auditorias personalizadas para verificação de fornecedores. Então, essas auditorias para verificação de se seus fornecedores estão cumprindo com os seus controles preventivos que você estabeleceu, que estão cumprindo com os controles que foi mencionado. Então, há de se verificar esses fornecedores. Auditorias regulatórias especializadas para fornecedores. Então, por exemplo, HACCP para frutos do mar, programa de certificação de suplementos dietéticos, auditorias de BPS, a certificação própria da NSF, que é uma certificação acreditada para fornecedores. Então, isso tudo vai te auxiliar a estar preparado para uma auditoria aí do FDA. E o que são, né, esses requisitos modificados, né, que a gente fala, que a gente já ouviu falar?
Então, requisitos modificados são requisitos estabelecidos para importadores muito pequenos, importadores de alimentos, que e algum desses exemplos são importadores que não devem realizar análise de risco e verificar se os... Não, aqui nesse caso, ele está até citando o fato do suplemento dietético, que ele requer cumprir com um programa de fornecedor estrangeiro, só que ele tem outras partes que ele deve cumprir ou ele não deve cumprir do regulamento. Então ele fala aqui, se você estiver em conformidade com a parte 111, que é para boas práticas, precisará cumprir apenas com algumas partes do programa de fornecimento. Então, isso são partes, né? Então, o modificado, ele nada mais é que você cumprir parte do regulamento. Um indivíduo qualificado deve ser responsável pela avaliação das especificações. No caso do suplemento dietético, ele tem que identificar o importador ou agente nos Estados Unidos para o produto importado. Se você é o importador do suplemento dietético, que não é requerido cumprir com o 111, então isso deve seguir um programa de gestão de fornecedor estrangeiro para o cumprimento equivalente ao 111, tá? Então, para o pessoal aí de suplemento dietético, também tem várias orientações, vários requisitos que tem que cumprir. Quais são as atividades de verificação do fornecedor? Então, seja um fornecedor nacional, fornecedor estrangeiro, as medidas de controle necessitam ser verificadas. Então, aquilo que a gente estabeleceu como medida de controle, a gente tem que verificar. A revisão dos registros, né, como atividade de verificação. A amostragem, a análise daquilo que a gente está produzindo, também é uma atividade de verificação. A auditoria no local, ou realizada pelo comprador, ou realizada por um auditor externo de terceira parte. O comprador não pode confiar aqui apenas nas auditorias internas, né, desse fornecedor, ou somente na revisão de registro. Então, a gente sabe que uma atividade de verificação não pode se limitar a isso. O comprador deve implementar ações corretivas frente ao não cumprimento do fornecedor. Então, se acaso haja, né, um não cumprimento, tem que estabelecer ação corretiva. O comprador deve manter também a parte dos registros dessa avaliação. Então, tudo isso para verificar a sua atividade está sendo, se for implementada corretamente, está sendo realizada de forma adequada. E quais são aí, né, as opções existentes para atividade de verificação? Então, tem a parte do serviço da INSS, que tem a cobertura em todos os setores, desde alimentos processados, embalagens, suplementos, os compostos não alimentícios também, as ferramentas aí de prontidão para boas práticas de fabricação e do FISMA, os adendos que são personalizados, as auditorias de FSI, isso também entra como uma atividade de verificação, as auditorias regulatórias, que são especializadas, então o HCP para frutos do mar é um exemplo, então nós temos um programa que cuida especificamente de suplementos dietéticos para você usar como atividade de verificação, o programa credenciado pela NSF, né, para fornecedores, importação de fornecedores importados, que vão importar, né, então uma certificação que já é de regulamento do FDA. Então, existem várias aí possibilidades de estabelecimento de atividade de verificação. E o que são, né? Aí a gente está entrando aí no tema de auditoria de terceira parte. A gente tem as auditorias, né, de um organismo certificador. Então, o que a gente tem que aceitar? Né? O que a gente pode aceitar como terceira parte? Então, um organismo certificador, um organismo de certificação acreditado. A gente tem aí o caso da NSF, tem outros também. Auditores qualificados, então todo aquele processo de verificação, se seu auditor é qualificado, ele tem que ser também, ele é aceitável ou não, então a gente tem que conduzir essa verificação.
O que é aceitável nessa auditoria terceira parte? Garantir a cobertura de todos os perigos de segurança dos alimentos, que vão ser relevantes ao produto processo, garantir também que os regulamentos aplicáveis são avaliados, a documentação dessa auditoria e o mantimento desses registros, realizado pelo importador ou por um terceiro em nome do importador, as auditorias de um organismo certificador acreditado, né? Então, a gente sabe aí que são requisitos que são aceitáveis para uma auditoria de terceira parte. E uma pergunta que todo mundo faz para a gente, isso é bem comum acontecer. Se a empresa ela já possui um padrão reconhecido pelo GFSI, ele atende ou não, né, essa auditoria regulatória? Bom, um padrão de FSI ele é reconhecimento internacional. Então, a gente sabe que daqui na China vai ser o mesmo item. Vai poder ser reconhecido em qualquer lugar. Essa certificação do FDA, essa certificação de FSI, ele não é atualmente aceito pelo FDA, tá? Para esse programa voluntário de importadores qualificados, né? Ou para a certificação de alto risco do FDA. Os padrões de FSI, então essa auditoria de FSI, ela é aceitada como atividade de verificação, se adequadamente focado na avaliação de risco, ou seja, se a avaliação de risco foi conduzida pelo importador de forma correta. Então, os importadores podem solicitar atividades de verificação adicionais e as auditorias regulatórias do FDA também podem proporcionar maior segurança para você na sua atividade. Os registros dos documentos serão compartilhados com o FDA? No FISMA, gente, todos os registros estão sujeitos a revisões. Então, relatórios de auditorias de FSI, auditorias de segunda parte, auditorias regulatórias, registros de amostragem e análise, para os importadores, né? Então, é uma obrigação revisar e manter registro, né, dessas avaliações e verificações desses fornecedores. Então, procedimentos, resultados de auditorias mesmo de fornecedores do qual você foi submetido, não conformidade de fornecedores, ação corretivas, né, desse fornecedor, tudo isso pode ser compartilhado com o FDA. O que é esse programa, né, credenciado aí pelo FDA para a certificação de terceiros? Então, é um regulamento do FDA, né, para a acreditação dos organismos de certificação, dos organismos certificadores de terceira parte, que eles certificam o cumprimento desse regulamento. Então, é um protocolo no qual sua empresa vai passar por uma auditoria e alguém de terceira parte vai verificar a sua aderência a esse regulamento. Então, a NSF é acreditada como um organismo certificador, né, para o FDA. Então, ele tem aí, existe esse programa já da NSF de certificação de fornecedores dos importadores. Então, o organismo certificador deve demonstrar todas as competências, a capacidade de realmente conduzir esse tipo de certificação, né? Então, essa responsabilidade por esse programa. Então, a NSF também tem aí a questão de certificar fornecedores estrangeiros em conformidade com esse regulamento, e isso é aceito pelo FDA. Uma questão, né, então, que também várias pessoas nos questionam é bastante assim, se minha empresa for certificada, ela está isenta de receber uma inspeção do FDA? Não, ela não está isenta. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, tá? O que acontece é que, dependendo do seu importador, ele obriga que você tenha essa certificação. Então, isso é um requisito do seu importador, pode ser um requisito do seu importador. E a outra questão é que se o FDA estabelecer que é necessário essa inspeção, então ele pode também vir e conduzir essa inspeção. Por que o FDA estabeleceu esse programa, né?
Então, é bem interessante que para todos esses programas, para o próprio programa do importador voluntário qualificado ou para o próprio programa de verificação de fornecedor estrangeiro, no próprio site do FDA ele tem alguns requisitos que ele vai estabelecer. Então, basicamente, o programa de importadores voluntário, né, o programa de importadores qualificados, né, que é um programa voluntário, ele é um programa ele é um programa pago, tá? Então ele vai fazer uma análise e importação agilizada dos alimentos, ou seja, ele facilita a entrada do seu produto nos Estados Unidos. E o programa, né, de verificação de fornecedores estrangeiros, ele é uma certificação aceita pelo FDA como uma atividade de verificação do fornecedor. Tá? Então aí ele também fala da questão de não eliminar o fornecedor da lista de alertas ou excluir o propósito da amostragem quando necessário. Essa é uma pergunta que bastante gente faz referente a o que é um alimento, né, de alto risco, né? Então, aqui tem até um questionamento que a gente até pegou lá de um fórum, né? Então, ele fala lá que, de acordo com a seção 204, a FDA é obrigada a designar alimentos de alto risco para os requisitos adicionais de manutenção de registro, são adequados e necessários para proteger a saúde pública, estabelecer requisitos de manutenção de registro para esses alimentos. Então, o requisito foi realmente criado para permitir que os alimentos sejam rastreados de maneira mais rápida e eficaz durante um surto de doença, né, transmitida pelo alimento ou outro evento. Então, existe outra questão aí. Então ele fala bastante aí, né, nesse slide aí, né, ele vai falar aí de alguns detalhes, né, como o FDA determinou quais alimentos são de alto risco, né. Então nessa seção aí ele especifica, né, então tem lá uma listagem, mas é uma pergunta bem complexa de você responder, tá? Então, os riscos de segurança, né, conhecidos de um determinado alimento, daí nisso eles se baseiam também no histórico, na gravidade dos surtos dessas doenças que são transmitidas por esse alimento. Então, levando sempre em consideração a questão mesmo, né, dos dados que essa DTA foi coletado, né? Então, isso são alguns dos critérios. A questão do crescimento de micro-organismos patogênicos devido à natureza do alimento, a probabilidade de contaminação, a probabilidade de consumir um alimento em particular que vai resultar em uma doença transmitida por alimento, a gravidade provável, sempre também aí nessa questão falando dos impactos econômicos e a saúde, né, e os impactos na saúde que uma doença, né, uma DTA tá relacionada nesse alimento. Também o FDA, ele até emitiu um aviso, né, que ele está atualmente trabalhando para estabelecer uma regra, né, eles vão publicar, na verdade, né, uma proposta até 2020 e uma regra final, acho que até 2022, sobre isso, tá? Sobre esse tema. Então, eles estão juntando aí vários comentários, tendo reuniões públicas. Então, existe lá uma lista provisória desses alimentos de alto risco, com base lá nos critérios que estão definidos nessa seção 204, né, da própria FISMA, e que será também publicado juntamente com essa regra proposta em setembro de 2020, tá? Então, dá pra gente pesquisar bastante lá e ver um pouco nessa lista aí, né?
Então, qual que é o programa de... Essa parte aqui eu até vou passar um pouco, né, um pouco mais rápido aqui. Deixa eu... Aqui a gente vai falar até sobre... Aqui nessa outra pergunta, eles falam assim, o que é a auditoria, né, da NSF para certificação de fornecedores que do importador faz, né? Então, igual eu comentei, que ela não substitui, né, as inspeções do FDA. Ela é realmente projetada para os fornecedores estrangeiros, ser usada como uma atividade de verificação, né, desses fornecedores naturais. É uma auditoria de certificação baseada, total, focada nos regulamentos do FDA. Há uma revisão, né, de documentos e registros, mais aí essa auditoria anual das instalações e uma possibilidade de amostragem e análise. Aqui eu acho que a gente já até comentou que ele fala das qualificações dos auditores, então eu comentei anteriormente que a gente pode verificar. Então, título, diploma, experiência no setor da realização das auditorias, algo importante aí, ter certificado como auditor líder, ter certificados, né, de HCP, e um dos itens é ter o certificado também de PCQI ou competência equivalente, né? Então, aí na avaliação de controle preventivos. Então, esses são alguns dos requisitos que nós temos que verificar quando formos trabalhar com esse tipo de certificação. Então, a gente tem aí, né, quem que exige essa certificação FESMA, né? Então, a gente sabe que os fornecedores importados, para você fazer parte desse programa, que é um programa voluntário, a certificação ela é necessária. Então, aí ela trabalha com essa questão da passagem, né, essa entrada no país de forma acelerada. As importações de alto risco também é uma certificação necessária, que é até por conta de históricos de problemas de inocuidade, incidentes em andamento. A opção também, e é opcional na questão da verificação com o programa de fornecedores estrangeiros. Então, essa questão de produção doméstica e mesmo para os produtos que serão importados. Bom, até a gente está aqui na seção das perguntas. Eu vou verificar aqui, vou passar para a Nathalie, verificar se teve alguma pergunta, mas gostaria de agradecer a todos. E muito obrigado aí pela participação de todos. Olá, Vinícius, muito obrigada. Primeiro, eu queria fazer um adendo, tá? Que eu sou a melhor auditora aqui, que eu estou sofrendo bullying, né? E, por sinal, sou auditora de FESMA, tá? Te mando embora, especialista. Pessoal, temos perguntas para o Vinícius? Vamos lá. Temos um tempinho ainda. Aproveitando para dar um recadinho para vocês, tá? Eu acho que vou ter que perguntar, né? Porque eu não vou deixar ele passar ileso. Quando chega na minha vez de webinar, todo mundo me metralha de pergunta. Vinícius, o treinamento de FSPCA, ele atende todos os requisitos para ser um PCQI? Nathalie, isso é uma pergunta bem interessante, tá? Porque PCQI, muita gente ela confunde no que é o PCQI. Então, o PCQI é um indivíduo qualificado responsável pelo controle preventivo, tá? Então, o treinamento de FSPCA, ele, no caso, para controle de alimentos de consumo humano ou controle de alimentos de consumo animal, ele orienta você
né, a como conduzir essa análise de perigos para você estabelecer os controles preventivos. Então, ele é sim uma forma de você qualificar um indivíduo que vai trabalhar com controle preventivos. Então, sim, existem outras maneiras, né, igual comprovar a experiência naquele controle preventivo, comprovar a experiência naquela atividade que a pessoa está exercendo. Tá? Então, sim. Pessoal, eu acho que talvez todos podem também responder no chat, caso não tenham outras dúvidas, a gente também a gente fica aberto, a gente vai deixar até aqui mais um tempinho para o pessoal questionar mais alguma informação. Peraí, ó, tem uma perguntinha aqui. Sobre o programa de importador voluntário qualificado. Tá? Quem que pode... Calma aí que eu tô... Só deixa eu tentar entender aqui. Quem que pode participar, né, desse programa? Então tá, vamos lá. Então, quem que pode participar do programa de importador voluntário qualificado, né? Que a gente comentou bastante aí, né? Então, aqui a gente sabe que os importadores, né, que devem atender, que vão, né, trabalhar com produtos, né, dentro dos Estados Unidos, então isso a gente sabe que isso aplica para ele. Então ele é um programa, como eu falei, é um programa pago, um programa de voluntário, que ele é realmente voltado para essa parte de acelerar a entrada do produto nos Estados Unidos. Muito bem, Vinícius. Pessoal, mais alguma pergunta para o Vinícius? Não é porque ele é forte, né, que a gente vai ficar com medo dele. Por favor, podem perguntar. Então, Vinícius, eu queria agradecer em nome da NSF, tá? Pela participação, eu acho que ficou muito claro para todo mundo. Realmente, a lei FISMA é uma coisa que confunde, né? A gente acaba ficando bem confuso com a parte dos controles preventivos, né? Como eu devo tratar, já que ele não é o meu PCC, mas eu acho que foi excelente, tá? Pessoal, a gente vai disponibilizar também no YouTube, no canal do YouTube, esse treinamento. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que a maioria tem o meu e-mail, tem o e-mail do Vinícius, podem mandar pra gente, tá? E mandem também no e-mail de treinamento. Muito obrigada pela participação de todos. Boa quarta, um beijo.